Queria passar a apresentar-vos a sessão de hoje sobre os desafios institucionais da implementação dos planos de igualdade, que vai ser proferida pela nossa colega Benilde Moreira, do Departamento de Ciências Sociais da Escola Superior de Educação aqui do IPB e investigadora do CIEP. E a Benilde tem muita investigação nas áreas da violência de género, direito internacional, relações internacionais, nos fundamentos jurídicos destas áreas. Creio que estou a dizer bem. E, sem mais, vou passar aqui a palavra à Benilde, a quem agradeço muitíssimo ter aceitado este desafio. Olá, boa tarde. Deixa eu ver, se calhar. Sim, estão-me a ouvir bem? Sim. Então, uma boa tarde a todas e a todos os presentes. Começo, antes de mais, por agradecer o convite que a Fátima me dirigiu, para partilhar convosco um pouco a minha visão sobre questões ligadas com a igualdade de género e aquilo que se coloca às instituições como dificuldades e desafios na implementação da igualdade de género. Vai ficar muito alto isto. Bom, a Fátima já avançou algumas áreas do meu interesse, mas ainda assim gostava de partilhar convosco que, quanto à minha formação, eu sou licenciada em Direito e doutorada em Direito também. Era só baixar um bocadinho o som, senão faz aqui... Pois, é só para não fazer aqui o eco. Portanto, eu estava a dizer que sou doutorada em Direito, também pela Universidade de Salamanca, na área de estudos interdisciplinares de género, numa investigação que realizei sobre decisões judiciais e o modo como as decisões judiciais fundamentam uma sentença em casos de violência doméstica. Portanto, as minhas áreas de interesse, a minha formação é na área do direito, mas as minhas áreas de interesse no ensino e na investigação estão ligadas ao direito constitucional, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, aos direitos sociais, também a questões ligadas em todas estas áreas com a igualdade de género e as várias formas de implementação da igualdade de género. Pronto, dito isto, queria começar por então apresentar o título desta minha reflexão que eu proponho fazer convosco agora durante os próximos 40 minutos, mais ou menos, 40, 45, e começava por intitular esta minha partilha convosco como os desafios institucionais na consolidação da igualdade de género, propondo-me aqui a analisar alguns aspectos que têm que ver com aquilo que foi sendo a prática da igualdade de género, desde que a expressão igualdade de género foi introduzida num discurso regulador através da declaração da plataforma, da declaração da ação da plataforma de Pequim, em 1995, portanto já há alguns anos, e gostava de refletir sobre como é que esse caminho tem vindo a ser feito para que as instituições tenham vindo a adotar um discurso institucional de género e a forma como é que isso tem contribuído para a consolidação ou para a verificação de maiores dificuldades na área de igualdade de género. Eu começava por partilhar aqui uma história convosco que tem que ver com um certo dia de aniversário, do meu aniversário. Eu recebi como prenda um livro que falava sobre o sucesso de mulheres empreendedoras e de mulheres que ocupam cargos de topo nas empresas. E fiquei
até bastante satisfeita, porque no círculo familiar e no círculo de amigos onde o meu movimento é conhecido, é esta minha veia feminista já desde há muitos anos, e portanto sabem que eu fico satisfeita quando recebo uma prenda ligada primeiro a livros e depois ao tema sobre a igualdade e sobre os direitos das mulheres. E foi com entusiasmo que eu fui ler o livro, na esperança de encontrar ali alguma coisa que me desse pistas sobre dificuldades, obstáculos, desafios vencidos, etc. Quando terminei de ler o livro, aquilo que eu verifiquei, tratavam-se de 5 mulheres que ocupavam cargos de direção em conselhos de administração, e curiosamente, nenhuma destas mulheres apresentou qualquer tipo de obstáculo durante o percurso profissional que fizeram até ao topo da hierarquia empresarial. O que para mim me causou uma enorme estranheza e um grande espanto, porque não é habitual ainda hoje encontrarmos em cargos de direção ou de administração uma grande representatividade de mulheres, o que à partida nos leva a pensar que, em termos institucionais, progredir nos cargos hierárquicos não é assim muito fácil. Bom, esta partilha que eu faço está intimamente ligada com as questões da igualdade de género e com um conceito que foi introduzido, como eu vos disse há pouco, foi introduzido em 1995 com uma regulamentação internacional que teve lugar, essa aprovação, na 4ª Conferência Mundial sobre os Direitos das Mulheres, e que daí saiu um documento a que chamaram Declaração de Ação de Pequim, e nessa declaração, pela primeira vez, é escrito e assumido que as entidades públicas, os governos, os Estados, têm que atuar no sentido de implementar a perspectiva de género. O gender mainstreaming, o termo mainstreaming, eu quis trazer o significado que é dado pelo Cambridge Dictionary, e este termo significa, vou falar em inglês, mas creio que toda a gente me vai perceber, the process of making something start to be considered normal. Ora, se há necessidade de se criar instrumentos internacionais para se considerar um discurso de igualdade como normal, é porque alguma coisa da normal se passa para que assim seja considerado. E, portanto, o que é que nós devemos considerar como normal neste campo da igualdade? Bem, desde logo, o que nós consideramos normal, normalmente desculpem aqui a redundância, mas habitualmente é visível através da nossa linguagem. Daí eu ter começado por vos cumprimentar a todas e a todos. Portanto, a nossa linguagem traduz questões de género e as nossas ações. Claro que depois não vou estar aqui a aprofundar a questão dos valores e da ética, mas as nossas ações também, as nossas decisões, as nossas opções também traduzem muitas vezes questões ligadas ao género e à igualdade de género. Depois há aqui um outro fator que eu também introduzo de construir um mainstreaming de género, que são as regras. Ou seja, a linguagem e a ação não são suficientes em termos de movimento social, não são suficientes para incrementar rapidamente esta linguagem da igualdade de género e, portanto, as regras vêm acelerar este processo de maneira que me permite aqui diferenciar, a partir do conceito do gender mainstreaming, permite-me diferenciar entre o que é um discurso regulador, assente em regras, e o que é um discurso social. E, portanto, ao longo da apresentação vocês vão perceber um pouco esta diferenciação. Bom, quando falamos de gender mainstreaming e deste discurso e destas ações e destas regras, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, em primeiro lugar, na raiz geradora deste conceito, do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, que é algo que vem consagrado em documentos legislativos internacionais e nacionais, os mais conhecidos a nível internacional
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também outros que nós conhecemos através da Carta das Nações Unidas ou através dos pactos internacionais sobre direitos civis e políticos ou sobre direitos económicos, sociais e culturais. Todos estes instrumentos internacionais falam da questão da igualdade. A nível nacional, e reportando mais ao contexto português, a Constituição Portuguesa fala-nos no seu artigo 13 sobre a dignidade social com que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual para lhes conferir exatamente essa dignidade social. Mas o ser igual importa aqui em duas questões. Vocês veem aqui no diapositivo. A primeira, que tem que ver com o modo como essas pessoas são tratadas, ou seja, há uma forma de tratamento que as pessoas esperam e esse tratamento tem que ser igual, e depois também serem tratadas como iguais. Portanto, uma maneira de entender o princípio da igualdade é o modo e o como. Quando eu falo no como, quer dizer que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual, independentemente da sua raça, da sua orientação sexual, da sua ideologia política, da sua fé religiosa, e, no caso aqui que nos interessa, independentemente do seu sexo, da sua identidade de género, etc. Portanto, o princípio da igualdade está na base do discurso do gender mainstreaming, quer seja ele um discurso social, quer seja ele um discurso regulador. Desde 1995, felizmente que o movimento social evoluiu muito quanto ao reconhecimento da necessidade de atribuir os mesmos direitos às mulheres que são atribuídos aos homens. Este discurso social foi construído ao longo dos tempos muito à custa dos movimentos feministas, e os movimentos feministas não são de agora, eles não são recentes, são antigos, começaram finais do século XIX, início do século XX, com a reivindicação daquilo que ficou conhecido como as mulheres sufragistas que vieram reclamar o direito ao voto, portanto vieram pedir um reconhecimento formal dos direitos que eram reconhecidos aos homens, e o caminho começou a partir daí. E, portanto, daí eu falar em questões de regulação, em discurso regulador, porque, de facto, o movimento da igualdade relativamente aos direitos das mulheres começou por essa reivindicação formal dos direitos serem atribuídos por lei à mulher da mesma maneira que eram atribuídos aos homens. Portanto, sob este ponto de vista, falo em discurso regulador. Em Portugal, este discurso regulador começou a partir de 1974, com a Revolução de Abril, que veio também reconhecer pela primeira vez formalmente, por exemplo, o direito ao voto à mulher, ou, por exemplo, o direito a ausentar-se para fora do país sem autorização do marido, coisa que não podia acontecer até à Revolução Democrática. Portanto, um longo caminho foi feito. Sob um ponto de vista de igualdade formal, o discurso regulador reconhece os direitos às mulheres da mesma maneira que reconhece aos homens. No entanto, esse discurso ao nível social tem outro efeito. E esse efeito advém de algumas diferenciações que foram sendo estabelecidas também pelos movimentos feministas, através da distinção entre o que é o sexo e o que é o género, sendo que, aqui de uma forma muito breve, para não aprofundar discussões muito doutrinárias, o sexo corresponde a características biológicas atribuídas ao homem e à mulher, e o género corresponde a características de funções sociais que são tipicamente associadas ao homem ou à mulher, portanto ao feminino ou ao masculino. Neste percurso de diferenciação, as teorias feministas foram fundamentais para ajudar a estabelecer estas distinções, e estas distinções vieram depois também a ser importantes para influenciar a construção de leis, de regras, portanto deste discurso regulador, de forma a permitir corrigir as assimetrias que eram ainda verificadas entre homens e mulheres.
De tudo isto resultou, a nível internacional, portanto o discurso regulador, resultou a adoção de, eu diria, vários instrumentos, mas dos quais eu gostava, um deles já destaquei, e outro que gostava de destacar, que tem que ver com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que já é uma convenção bastante antiga, de 1979, e que é uma espécie de Declaração de Direitos Humanos das Mulheres. Esta convenção vem depois, então, a ser mais aprofundada pela tal Declaração de Pequim, que eu há pouco vos falei, e que introduziu este tal conceito de gender mainstreaming. Este gender mainstreaming, eu coloco aqui a questão se tratará de um novo discurso. Um novo discurso porquê? Porque aquilo que vem definido em termos conceptuais é que as entidades governativas devem criar políticas públicas na esfera pública e privada de forma a integrar a perspectiva de género. Quando eu comecei por estudar estas questões há cerca de 20 anos, numa universidade inglesa, aquilo que se perguntava muito havia pouco tempo, portanto eu frequentei esta universidade inglesa no ano 2000, a plataforma da Ação de Pequim tinha sido aprovada 5 anos antes, falava-se há pouco tempo do que era o gender mainstreaming, e toda a gente se perguntava, mas o que é isto? O que é conceber políticas públicas para as esferas privada e pública para integrar o género? O que é isto de integrar o género? E, portanto, os documentos internacionais o que começaram por referir é que havia determinadas áreas de atuação em que as desigualdades eram muito visíveis e era necessário intervir nessas áreas. E essas áreas de atuação, vocês vão reconhecê-las quando eu as nomear, porque se falarmos de tomada de decisão ou de exercício de poder político, imediatamente associamos ao exercício dessas funções, associamos a categoria homem. Ou se falarmos, por exemplo, em conflitos armados, que é uma coisa que infelizmente temos assistido nos últimos tempos, de uma forma mais próxima, não é? Os conflitos armados sempre existiram até ao deflagrar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Antes também havia conflitos armados. A questão é que agora os temos muito mais próximos, não é? Mas dizia eu, quando falamos na questão dos conflitos armados, não há dúvida que a primeira coisa, quando falamos em mulheres, que nos lembramos, são dos abusos de caráter sexual e das várias violências que elas são vítimas durante esses conflitos, porque as violações são uma arma de guerra também. E, portanto, as mulheres são sujeitas a essa vitimização, quando falamos deste tipo de contexto. Quando falamos também sobre mercado de trabalho, percebemos que ainda hoje, por exemplo, as mulheres ganham menos do que os homens, ou então que estão segregadas em determinado tipo de funções profissionais. Falamos aqui de um projeto que tenta capacitar as mulheres em áreas que são muito mais ligadas ao desempenho masculino do que feminino. Portanto, quando eu coloco aqui a questão se estamos perante um novo discurso do mainstreaming, eu quero dizer se realmente nós estamos aqui a pensar em novas formas de entender todas estas áreas de atuação através dos tais mecanismos reguladores, através da lei e através, quem sabe também, de um novo discurso social. Apesar destas áreas que eu vos falei serem fundamentais no caminho da igualdade de género, aquilo que eu me vou concentrar não é na dispersão de todas estas temáticas que eu acabei de vos falar, mas sim na questão das instituições. E relativamente às instituições, elas foram obrigadas, e o termo é mesmo esse, foram obrigadas a encarar as medidas de integração da igualdade de género, porque o discurso regulador, que parte dos instrumentos internacionais, acaba por ter impacto e repercussão nos ordenamentos jurídicos nacionais. Os governos acabam por criar leis, acabam por criar regulamentações próprias, que obrigam as instituições a adotar essa linguagem. Também é verdade
que o discurso social acaba por promover uma certa pressão sobre a adoção destas medidas. Portanto, hoje em dia falamos muito mais de igualdade de género do que falávamos há 20 anos atrás. Isto não é um resultado apenas da regulação, é também resultado dos movimentos sociais que são muito, enfim, encabeçados por sindicatos, por grupos feministas, organizações não governamentais e por aí adiante, que acabam por constituir também uma forma de pressão. No entanto, tem sido a regulação que tem influenciado de uma forma mais impactante a questão da igualdade de género nas instituições. Eu começo por explicar aqui a questão dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, porque nele conseguimos ver claramente no Objetivo 5 um discurso de igualdade de mainstreaming, de gender mainstreaming, uma vez que é um objetivo que promove e desafia as entidades governamentais a criarem medidas legislativas. Por exemplo, medidas legislativas na área do cuidado. Ainda hoje, na minha aula de Direitos Sociais, falei no Estatuto do Cuidador Informal, que são, por exemplo, funções maioritariamente desempenhadas por mulheres. São mulheres que essencialmente desempenham as funções de cuidado. Portanto, os governos são desafiados, através deste objetivo, a regular questões que têm a ver com a igualdade de género e que vão desde a violência, desde o rendimento, desde o cuidado, como eu acabei de referir, desde a participação política mais paritária, desde o empoderamento institucional, que é uma das temáticas que interessa para esta área, tal como a questão das competências tecnológicas. Bem, mas sob este ponto de vista, se o meu argumento é analisar o peso ou o impacto que as políticas de igualdade de género têm tido nas instituições, o que é que as instituições têm que fazer para consolidar a igualdade de género? Bem, partindo deste discurso regulador, que eu vos comecei por falar, os governos as instituições começam por criar estes instrumentos com perspectiva de género através daquilo que nós conhecemos por planos para a igualdade. Mas estes planos para a igualdade não nasceram assim de livre e espontânea vontade por parte das instituições. Nasceram porque começou por haver, por parte do governo, por parte do Estado, a vontade de adotar periodicamente planos nacionais para a igualdade de género, o primeiro dos quais foi aprovado em 1997 e que estabelecia várias estratégias de intervenção para o setor público. O setor privado eu já lá vou, mas estabelecia várias áreas de intervenção para o setor público, de forma a que no setor público fossem introduzidas medidas corretoras para a igualdade. Mais recentemente, portanto, esses planos nacionais vieram sendo implementados desde 97 e recentemente, em 2018, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que tem um conjunto de estratégias delimitadas por 3 segmentos de planos de ação e agora, desde 2018, são aprovados planos de ação concretos. Eu já vou partilhar convosco quais é que são, planos de ação concretos para agir em matérias muito específicas. A entidade governativa que é responsável por acompanhar a monitorização destes planos e a implementação e monitorização destes planos é a Comissão para a Igualdade de Género e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que tratam de várias questões. Às vezes, se calhar fica-se com a ideia de que estamos perante organismos que fazem uma mera recolha de dados estatísticos, mas, na verdade, são entidades públicas atuantes na implementação da perspectiva de género, na medida em que propõem e promovem ações concretas para a diminuição das desigualdades e para a mitigação das assimetrias. Estes vários planos de ação, eles encontram-se definidos em 3 temáticas principais.
Um que é para a igualdade de homens e mulheres, o outro que é para o combate às várias formas de violência contra mulheres, e um terceiro plano que visa o combate à discriminação em função da orientação sexual, em função da identidade e em função da expressão de género. Destes 3 planos de ação, eu diria que existem várias estratégias de atuação institucional no plano A e B, portanto, no combate, nos planos de ação para promover a igualdade entre mulheres e homens, e nos planos de ação para combater as violências contra mulheres. Diria que está menos desenvolvida a estratégia para as questões da discriminação em função da orientação sexual, da identidade e da expressão de género. E neste último caso, só para perceberem porquê, é porque existem menos indicadores estatísticos e, portanto, ainda é necessário fazer uma avaliação mais aprofundada sobre o impacto que este tipo de discriminação tem na vida de pessoas com orientação sexual diferente, com identidade e com expressões de género diferentes. Inclusive, até mesmo a nível institucional, este impacto que pessoas que têm esta identidade diferente ou esta orientação diferente, também creio que, ao que conheço, não está feito. Nestas áreas de atuação, aquilo que nós podemos verificar, portanto, aquilo que o Estado delimita nestes planos de ação para a igualdade entre homens e mulheres e para combater as violências, aquilo que o Estado faz é estabelecer 2 mecanismos de perspectiva de igualdade de género, de integração da igualdade de género. Uma que é feita através de um mecanismo que eu já falei e que em inglês nós designamos de hard law, o que significa que é o Estado que, com o seu poder autoritário para criar leis, legisla e obriga à adoção dessas medidas, e o outro que é a adoção de mecanismos soft law, portanto o termo soft law quer dizer que é uma coisa mais gradual, que se vai integrar a perspectiva de género de uma maneira mais suave, mas atendendo às especificidades dos contextos, às diferenças dos sujeitos e que acabam muitas vezes se calhar por ser mais eficazes do que propriamente a questão do hard law. E daqui a pouco vocês já vão perceber porque é que eu digo que acabam por ser mais suaves no caso do soft law do que no hard law, porque muitas vezes temos aqui comportamentos institucionais que são, no fundo, meras retóricas relativamente à questão da integração da igualdade de género. Tudo isto que eu acabei de expor funciona relativamente à esfera pública de intervenção do Estado, quer dizer, o Estado pode atuar na esfera pública como agente regulador e também pode atuar como agente regulador na esfera privada, mas é muito mais difícil de atuar na esfera privada. Basta, por exemplo, pensar na esfera privada nas dificuldades que foi o caminho legislativo para reconhecer a violência doméstica como um crime autónomo dos maus tratos. Até há cerca de 15 anos, mais ou menos um bocadinho, a violência doméstica não era um crime no Código Penal. Aquilo que era crime no Código Penal eram maus tratos. E, portanto, não havia o reconhecimento da dignidade penal de situações de violência no seio familiar, entre pessoas com um vínculo familiar, e foi um caminho algo árduo para fazer. Porquê? Porque o Estado tem uma maior resistência a interferir nas matérias familiares. Falo na questão da violência doméstica, mas também posso falar na questão, por exemplo, das licenças de parentalidade. As licenças de parentalidade ainda não são iguais para homens e para mulheres, pelo menos no ordenamento jurídico português e no direito laboral português não são. Existe uma licença exclusiva de paternidade para o pai, que só pode ser usada por ele, mas ainda é um período inferior àquele que é reconhecido à mãe. Existe uma licença de parentalidade que pode ser partilhada pelo pai e pela mãe, mas a maioria das licenças de parentalidade são gozadas pela mãe.
Portanto, a esfera privada é uma esfera de difícil atuação do Estado, pelas questões que a privacidade aporta em termos de direitos fundamentais, mas há, em certa medida, a necessidade de as regular, porque de outra forma as desigualdades entre o género também começam, sobretudo, na família. Relativamente ainda a esta questão da intensa atividade reguladora do Estado, a verdade é que este discurso regulador tem conduzido, podemos discutir se bem ou se mal, se tem conduzido para um bom ou para um mau caminho, mas tem conduzido a que as instituições tenham que encarar uma série de obrigações legais, que eu já tinha referido até anteriormente. Uma delas que eu resolvo destacar nesta discussão convosco, que diz respeito à Lei nº 62 de 2017, que obriga as entidades públicas do Estado, do setor empresarial do Estado, e as bolsas cotadas em bolsa a terem uma representatividade paritária entre mulheres e homens nos seus corpos ou nos seus órgãos nos seus corpos sociais ou órgãos de administração. Porquê é que houve esta necessidade de intervenção nas instituições? Bem, porque comecei por dizer no início, com aquela partilha sobre a oferta do livro, que ainda não são muito frequentes, portanto a ocupação de cargos de topo de hierarquia nas empresas ainda não ainda não tem uma grande representatividade feminina e ainda não é, entre aspas, a normalidade. Portanto, aquilo que os governos entenderam, e no caso do ordenamento jurídico português, o legislador entendeu aprovar uma lei em que obriga a que sejam compostos os quadros das administrações executivas, portanto não podem ser apenas administrações meramente consultivas, obriga a que essas instituições sejam compostas por um número mínimo de representatividade feminina. Bem, em que é que isto contribui para... Estamos dentro do tempo, sim. O que é que isto contribui para a igualdade nas instituições? Bom, desde logo contribui para, num primeiro passo, reorganizar as instituições ao nível da representatividade e, portanto, a adoção do tal discurso mainstreaming vai começando a integrar-se e vai começando a ser o registro da dita normalidade e em termos de discurso social também passa a ter o correspectivo impacto, uma vez que também se assume essa dita normalidade na ocupação desses cargos. Mas isto não é uma faculdade, não é uma alternativa colocada às instituições. Os planos, ou melhor, a composição dos cargos de administração é uma obrigação legal, tal como, por exemplo, é uma obrigação legal na lei da paridade, as listas dos partidos políticos serem compostas por uma representatividade de mulheres que tem que ir até aos 40%. E, portanto, aqui não é uma alternativa, não é? É algo que deriva da lei, é algo que deriva do tal mecanismo de hard law que as instituições, entre elas, por exemplo, partidos políticos, têm que obrigatoriamente implementar. Um outro instrumento de igualdade para as instituições passaram a ser os planos nacionais para a igualdade, ou os planos de igualdade dentro das instituições. Nós aqui podemos falar de empresas públicas do Estado que têm que os adotar obrigatoriamente, podemos falar das empresas cotadas em bolsa que também têm que ter esses planos de igualdade e depois podemos ter aqui os tais mecanismos soft law de outras instituições que a lei não obriga a adotarem planos de igualdade, mas que têm a faculdade de os adotar por essa faculdade ser algo que é promovido pelos tais planos de ação
que eu há pouco vos falei. E, portanto, nesta medida, eu entendo que os planos de igualdade são naturalmente instrumentos para a promoção da igualdade de género e são instrumentos que refletem também, ou acabam por refletir também, o discurso institucional, o discurso do gender mainstreaming, que pretende, na sua raiz, resolver as desigualdades e as assimetrias, desta vez que se verifiquem e que se apurem existir dentro de uma instituição. Porquê esta necessidade? Bem, desde logo porque as organizações são compostas por homens e mulheres, primeiro ponto. Segundo ponto, porque nas relações de trabalho existem expressões, existem desigualdades, existem padrões de práticas e de comportamentos que refletem discriminações. E, portanto, elas podem ser detectadas e corrigidas através dos planos de igualdade. E, finalmente, porque, havendo esses planos de igualdade como instrumentos de correção, conseguimos perceber a forma como se reproduz depois o discurso da parte institucional para a parte da sociedade, portanto, para o discurso social. Funciona aqui como o tal efeito multiplicador e, portanto, o tal efeito mainstreaming que vos tenho vindo a falar. Para mim, estes planos conduzem a uma pergunta que não será simples de responder, digo eu. É uma pergunta desafiante, na medida em que se as instituições são obrigadas a adotar planos de igualdade, então será que se promove por esta via um discurso institucional de género, um discurso formal de género, quer seja através de um mecanismo que obriga ou quer seja através de um mecanismo mais alternativo que por livre iniciativa da instituição é aplicado? Bem, para responder a esta questão, eu gostaria de falar aqui de 3 aspectos. Um é que, sim, por via da regulamentação, não há dúvida que as instituições podem adotar um discurso sobre o género. Se ele é verdadeiro ou não, isso depois logo se verifica através do impacto que o plano de igualdade terá na fase da monitorização. Depois, segundo aspecto, é que as ações e as medidas que vierem a ser parte desse plano de igualdade permitem que as instituições venham a melhorar indicadores de performance no plano económico, por exemplo, mas também permitem que os seus trabalhadores e trabalhadoras se sintam mais motivados e mais satisfeitos com as funções que desenvolvem de uma forma mais paritária. Depois, um terceiro aspecto que ainda gostava também de referir tem que ver com o benefício que as instituições têm ao adotarem planos de igualdade, uma vez que, sendo hoje em dia o discurso mainstreaming de género mais aceite e mais global, a empresa que adotar um plano de igualdade é uma empresa que tem uma boa reputação, tem uma boa imagem, não é? Acaba por ser bem vista no meio institucional. O problema que daqui deriva, e portanto daqui eu passo para as dificuldades ou aquilo que nós podemos colocar como problematização dentro das instituições, são: bem, então, mas que efeitos práticos é que resultam dos planos de igualdade? Há ou não uma melhoria das condições de igualdade entre homens e mulheres? Há ou não a promoção de maior paridade? Há ou não correções de desigualdade, como por exemplo as mulheres verem os seus rendimentos corrigidos para o mesmo patamar que os homens? Estes padrões melhoram efetivamente ou estamos aqui perante apenas um discurso meramente formal, um discurso bonitinho e retórico que fica bem porque hoje em dia se fala muito da igualdade de género?
Bem, eu queria, antes de enumerar, não vos quero maçar muito com os indicadores, mas antes de enumerar as dificuldades que podem resultar das perguntas que acabei de formular, queria aqui só partilhar 2 ou 3 coisas sobre indicadores estatísticos que vêm divulgados. Um que é recente, de 2022, publicado pela Comissão para a Igualdade de Género, e um outro que é tem um pouco mais de anos, que foi divulgado pelo Centro de Investigação de Estudos de Género, e que diz respeito à questão do assédio sexual e moral dentro das instituições, e que nos dão aqui algumas realidades que demonstram que, mesmo havendo planos nacionais de igualdade e planos de igualdade dentro das instituições, continua a haver problemas. Um dos problemas, por exemplo, que o CETEP se calhar enfrenta é a representatividade das mulheres na área das tecnologias, em particular da informática, ou na área das indústrias, ou as tecnologias de informação. Existe uma representatividade muito menor de mulheres nessas áreas, quando comparadas com os homens. Por outro lado, na área da educação, estes indicadores mostram que há muito mais mulheres a estudar, há muito mais mulheres a qualificarem-se no ensino superior, mas depois, quando entram para o mercado de trabalho, ocupam funções profissionais muito mais segregadas. Quando eu falo em segregação, são funções que vão exercer ligadas, por exemplo, precisamente à área da saúde. Temos muitas professoras, não é? Da saúde, da educação. Temos muitas professoras. Na área da saúde temos muitas cuidadoras, enfermeiras, etc. Ou então, por exemplo, na área da proteção social, da ação social, muitas assistentes sociais. Mas depois vamos ver outras profissões em que essa representatividade não se verifica. Outra área também onde há uma assimetria muito grande, quando olhamos para o emprego, para o mercado de trabalho, as mulheres trabalham muito mais vezes a tempo parcial do que os homens, por exemplo, também por isso ganham menos do que os homens. E por outro lado, isso depois tem um impacto no rendimento das mulheres, que não é só o impacto daquele momento em que elas exercem uma atividade profissional, é um impacto que mais tarde se verifica, por exemplo, nas pensões de reforma, porque como ao longo da vida descontaram menos, também vão ter uma reforma muito mais pequena, e isso, num ciclo perverso, provoca maiores índices de pobreza nas mulheres e provoca mais problemas de saúde, mais duradouros e permanentes do que nos homens. Embora os homens morrem mais cedo do que as mulheres, em média. Bem, elas vivem mais tempo, em média, mas vivem mais tempo com muito mais problemas de saúde e com muito mais dificuldades e num estatuto ou numa condição social de maior pobreza do que vivem os homens. Portanto, neste aspecto, estes indicadores, hoje em dia, de 2022, ainda persistem, subsistem e, nesta medida, são preocupantes. Um outro ponto, aqui mais rápido, a representatividade no poder e tomada de decisão também é muito menos representativo. Estou aqui a repetir o termo, mas as mulheres estão muito menos representadas também, como eu já referi há pouco, nas tomadas de decisão, o que quer dizer que ocupam o topo das hierarquias profissionais muito menos quando comparadas com os homens, e na participação política também ocupam menos cargos políticos. Por exemplo, um dado que eu até acho pertinente partilhar tem que ver com as últimas eleições legislativas, em que foram eleitas menos mulheres para a Assembleia da República do que as eleições precedentes. Apesar da lei da paridade determinar na última alteração legislativa que as listas dos partidos têm que ser compostas por 40% de mulheres em lugares elegíveis, o resultado é que, paradoxalmente, houve a eleição de
menos mulheres. No poder local e nas instâncias locais e regionais, esta subrepresentação é muito mais acentuada. Por exemplo, no poder local existem pouquíssimas mulheres presidentes de Câmara. Portanto, a maior parte, existem 308 câmaras em Portugal, a maior parte destas 308 câmaras são ocupadas por presidentes da Câmara homens. Também na administração pública, os cargos do topo de direção são também maioritariamente ocupados por homens. Portanto, se nós temos esta condição, estes indicadores institucionais que nos apontam para estas assimetrias, é porque se calhar existe algum problema no discurso regulador, que é algo que eu gostava de pensar convosco. Um dos pontos também que denotam uma desigualdade acentuada entre homens e mulheres no espaço institucional tem que ver com o assédio moral e sexual no local de trabalho. Este estudo é aquele que eu dizia que é um pouco mais antigo, não existe, ao que conheço, dados mais recentes, mas mesmo assim em Portugal registava-se uma percentagem muito superior relativamente à média europeia de casos relacionados com assédio sexual. São situações que muitas vezes no contexto laboral são silenciadas, mas curiosamente estes indicadores dizem-nos que as mulheres são muito mais rápidas a reportar situações de assédio sexual do que são homens, se forem eles as vítimas. Mas aqui também eu gostava de fazer uma à parte. Não é de surpreender que os homens reportem menos. As questões da identidade masculina muito ligadas à virilidade implicam que os homens tenham vergonha de partilhar essa condição de assédio e de vitimização com órgãos superiores ou até com espaços criados para o efeito. Portanto, também não é de surpreender que aqui também haja esta diferenciação do género. Bem, que dificuldades é que, na minha perspectiva, se levantam, dificuldades institucionais, quero eu dizer, que dificuldades é que se levantam daqui? Bem, desde logo, alguns problemas do discurso regulador que eu há pouco vos mencionei e que eu acho que não ficam resolvidos. A regulação é importante porque ela permite que mais rapidamente se corrijam situações de desigualdade, no entanto, abre janela para aquilo que às vezes é apelidado de hipocrisia organizacional, porque por causa da imagem e da reputação fica bem adotar um plano de igualdade e tratar as questões da igualdade de género, porque fica bem aparecer no site um plano de igualdade, não é? E isto leva a que, se calhar, ao invés de se adotarem medidas institucionais efetivas, se adote um discurso meramente retórico que impede, de facto, uma mudança efetiva nas assimetrias que são verificadas. Não quer dizer que os planos não identifiquem no seu diagnóstico as assimetrias existentes, mas quer dizer que é necessário adotar um conjunto de medidas em que a valoração dos agentes, dos sujeitos envolvidos nesse diagnóstico e dos espaços criados para o efeito sejam diferentes. Esta minha percepção tem por base aquilo que funciona relativamente ao espaço público e ao espaço privado. O espaço público sempre foi dominado pelo homem, sempre foi formado pelos valores patriarcais e, por conseguinte, as instituições que são espaços públicos também são formadas e construídas através desses valores patriarcais. O espaço privado era um espaço mais controlado pela mulher, e quando a mulher passa a ocupar o espaço público, passa a ocupar funções que são tipicamente associadas com as funções femininas e, portanto, as próprias funções da mulher são menos valorizadas do que as funções do homem, exercidas no mesmo espaço público e, às vezes, a exercerem o mesmo tipo de funções.
Quero eu dizer com isto que existem instituições onde mulheres e homens exercem a mesma profissão e a mulher ganha menos. Só para terem a noção, em Portugal, em média, a mulher ganha menos 13, qualquer coisa por cento do que um homem. E, portanto, o espaço público ainda é muito construído na base do sistema patriarcal, e as estruturas institucionais que existem são naturalmente construídas com essa visão patriarcal, o que dificulta naturalmente a implementação de medidas com uma visão de género. Um outro problema que, a meu ver, uma outra dificuldade que, a meu ver, deriva do discurso institucional e que pode constituir uma mera retórica nos planos de igualdade, tem que ver com, por um lado, a ausência de equipas especializadas sobre a implementação de medidas de género, ou o que são medidas de correção com uma perspectiva de género. Que é uma medida que corrige uma assimetria de desigualdade entre um homem e uma mulher. Se calhar, todos nós conseguimos dar exemplos, mas se calhar uma equipa especializada consegue perceber qual é que é o ponto melhor de correção. E essa prática é desvalorizada, a de constituição de equipas especializadas que tenham uma verdadeira perspectiva de integração da igualdade de género. Por outro lado, também a nível institucional são desvalorizados espaços próprios para lidar com os tratamentos de práticas de desigualdade e práticas discriminatórias. A ausência destes espaços tira visibilidade naturalmente às questões sobre a igualdade de género e, portanto, por exemplo, estou-me a lembrar das questões de assédio sexual ou de assédio moral. Uma ausência de espaço para tratar destas questões torna invisíveis questões relacionadas com assédio sexual ou com assédio moral dentro do espaço institucional. Portanto, neste discurso regulador, existem aqui estas dificuldades que eu gostava de deixar, mas também ainda uma outra perspectiva que me parece que a regulação não aporta, e que tem que ver com a falta de regulamentação para pequenas e médias empresas, que na verdade são a maior mancha do setor empresarial em Portugal. A nossa mancha empresarial é constituída largamente por pequenas e médias empresas que não estão obrigadas à implementação de qualquer tipo de plano de igualdade, até porque muitas dessas empresas têm poucos funcionários, não é? E, portanto, não têm que implementar qualquer tipo, legalmente, quero eu dizer, qualquer tipo de plano de igualdade, o que não significa que não tivessem que ser abrangidas ou que não possam ter a iniciativa de ter elas próprias medidas integradoras da visão de género, de maneira a enquadrarem-se nos planos de ação que eu comecei por falar. Portanto, na minha perspectiva, os grandes problemas ou as grandes dificuldades do discurso institucional a partir dos planos de igualdade resultam dos aspectos que eu acabei de partilhar convosco. Naturalmente que estas dificuldades colocam desafios às instituições. Estes desafios têm que ver não só com a adoção de um discurso de género, mas também com ultrapassar a retórica sobre esse mesmo discurso de género. E, portanto, há aqui 4 áreas de atuação que eu acho que as entidades institucionais não podem deixar de ponderar para tornarem efetivas medidas sobre igualdade de género. Uma delas tem que ver com o compromisso institucional desde o topo da hierarquia institucional. Se a hierarquia institucional não estiver comprometida com a perspectiva de integração da igualdade de género, não há estratégia que sirva para implementar a igualdade de género ou para diminuir as assimetrias relativamente a homens e a mulheres. Tem que haver compromisso estratégico e tem que haver orçamento para isso. Quer dizer, não há maneira de realizar
planos de igualdade se não houver um orçamento que destine uma verba específica para tratar das questões da igualdade. E decorrente disto, vem também um outro desafio, que é ultrapassar o estigma de constituir equipas e agentes especializados na área da igualdade de género dentro das instituições, sem qualquer tipo de preconceito ou estigma associado. Porque nesta questão da igualdade de género, parece que toda a gente sabe falar sobre igualdade de género. Se nós formos ao dentista e ele nos quiser reparar um dente, nós não questionamos o modo como ele vai reparar o dente, não é? Como é que vai tornar saudável. Mas na igualdade de género toda a gente sabe como é que vai implementar essa perspectiva. Ora, nós temos que valorizar os agentes especializados nessas ações e, portanto, parece-me fundamental que as instituições assumam e ultrapassem esse preconceito de haver pessoas a trabalhar sobre esta área. Outra área, e naturalmente que isto, não referi, mas naturalmente que isto tem depois o impacto da visibilidade das assimetrias e das desigualdades, mesmo no contexto institucional e até depois ao nível da sociedade. Finalmente, há aqui outra questão que eu não posso deixar de mencionar e que tem que ver com os aspectos ligados à neutralidade do género. E neste aspecto até falo concretamente do aspecto regulador, que as leis têm uma expressão, uma redação linguística neutra. Se vocês forem ler artigos de qualquer tipo de lei, não encontram lá a expressão homem ou mulher, encontram o agente, o sujeito, o indivíduo, encontram uma expressão neutra. Mas eu gostava de dizer em relação a isto que a sociedade não é neutra, nem a linguagem é neutra, nem os espaços são neutros. Desde logo porque às mulheres e aos homens são reconhecidas determinadas funções sociais e mediante essas funções sociais que são reconhecidas, nós temos especificidades diferentes, contextos diferentes e, portanto, se esses contextos são diferentes, também exigem que as instituições as tratem de diferente maneira. Portanto, a questão da neutralidade parece-me ser também aqui algo que tem que ser ultrapassado em termos institucionais para podermos caminhar num verdadeiro sentido de igualdade. Para uma reflexão final, eu gostaria de deixar aqui três pontos sobre o papel das instituições. O primeiro tem que ver com as estruturas de poder. Eu há pouco já falei sobre isto. Estas estruturas de poder são não só dominadas pelos valores patriarcais, mas também por um conjunto de práticas e de procedimentos que vigoram dentro das instituições. Algumas práticas e procedimentos podem estar feridas de ações discriminatórias. Até pode ser algo inconsciente, pode ser algo que não se avalia em termos de impacto, mas que pode acontecer. Pode ser algo que também acontece derivado, por exemplo, de estigmas associados à função do homem e da mulher. Há pouco falei na questão do exercício da licença de paternidade. Numa instituição, se um homem, isto ainda se verifica, se um homem quiser usufruir da sua licença de paternidade, se calhar é olhado assim um pouco de esgalha, porque, bem, então, mas isso não há mãe para ficar em casa com a criança? Portanto, esta questão do estigma a nível de procedimento institucional ainda se verifica em alguns segmentos. Um deles tem que ver com questões do assédio sexual, em que as mulheres continuam a ser muito mais vitimizadas do que os homens dentro das instituições. Essas práticas muitas vezes são silenciadas e quando não são silenciadas, as estruturas das instituições tentam subverter
e das duas uma, ou voltar a silenciar as mulheres vítimas, ou então dizer que elas são umas mentirosas. Não queria deixar de falar aqui relativamente a esta questão do caso do Centro de Estudos Sociais de Coimbra e de um dos seus principais responsáveis durante muitos anos, que foi o Boaventura Sousa Santos, que veio a ser implicado como um assediador num livro publicado por 3 autoras e que foi publicado por uma das mais famosas editoras, a Routledge, e que veio a colocar em causa a posição não só social do professor, mas também o mérito e o reconhecimento académico e científico que este professor desenvolveu ao longo da sua carreira de investigador e académico. O que acontece é que a instituição propriamente dita, o SES, a Universidade de Coimbra, este peso é brutal em termos de impacto na questão da igualdade. O que veio depois à discussão pública foi se seriam realmente aqueles os agentes implicados, uma vez que não são citados diretamente os nomes deste professor, se de facto seria a pessoa diretamente implicada nas situações de assédio denunciadas, ou se por simplesmente as investigadoras que publicaram o livro estariam a ser mentirosas. Portanto, temos aqui a questão das duas uma, ou ficam caladas novamente, ou então cedem ao peso do discurso institucional. O que me leva aqui a falar de um terceiro ponto que tem que ver com o paradoxo da igualdade de género, que é um termo que vem a ser estudado há algum tempo, sobretudo nos países nórdicos, que tem um dos índices de igualdade mais elevados na Europa. No entanto, apresentam, por exemplo, padrões de violência índices de violência contra a mulher muito elevados. O que é estranho e paradoxal, não é? Numa sociedade que, por exemplo, tem paridade na participação política, nas empresas e por aí adiante, que depois se verifica em situações de violência com um elevado índice estatístico praticada contra as mulheres. E eu diria que, pegando nesse paradoxo da igualdade de género proveniente dos estudos nórdicos, diria que nós também corremos ainda o risco, nesta fase de implementação da perspectiva de género, sob o ponto de vista institucional, de estarmos perante este paradoxo, de termos bonitos planos de igualdade dentro das instituições, mas depois as instituições não serem capazes de efetivamente protegerem as assimetrias, protegerem as desigualdades e protegerem as mulheres quando elas são vítimas, por exemplo, deste caso de assédio sexual. Para concluir, nesta questão do Boaventura Sousa Santos, ele veio retratar-se uns meses mais tarde, depois de ter saído para a comunicação social, esta questão do assédio a várias investigadoras do SES, e ele vem dizer, reparem, nem sempre é fácil perceber conscientemente que se está a ter comportamentos que antigamente não eram vistos como inapropriados. Portanto, mesmo dentro das instituições, pessoas que estudam questões ligadas à igualdade, e este professor estudou durante muito tempo até questões de justiça social e que têm que ver mais concretamente até com o papel desempenhado pelo Estado de Direito na efetivação da justiça social, e ele vem reconhecer mais tarde, em junho deste ano, que de facto se calhar teve alguns comportamentos que eram inapropriados, se calhar de uma forma inconsciente para ele, porque na altura dele eram entendidos como irrelevantes.
E a linguagem do gender mainstreaming o que nos veio dizer é que na área de igualdade de género não podem ser entendidos os comportamentos como irrelevantes entre homens e mulheres. Obrigada pela vossa atenção.